O Botox, também chamado de toxina botulínica, na verdade é uma toxina que tem várias marcas, que uma delas é o Botox, correto? São mais ou menos 4 ou 5 marcas que nós disponibilizamos e uma delas é o Botox. Na minha especialidade, que é a dermatologia, a gente usa principalmente para as rugas hipercinéticas, que são as rugas de expressão. O que acontece? Com o tempo, de tanto a pessoa usar aquele movimento repetitivo de testa, que é a fronte, ou glabela, que é entre as sobrancelhas, ou os chamados pés de galinha, né, que são as rugas periorbitais, ou em volta da boca, por repetição, por uma hiperatividade, uma hiperfunção do músculo, as linhas passam de linhas que são dinâmicas para as linhas estáticas. Ou seja, antes, no início, quando elas começam a se formar, é só quando a pessoa faz realmente a expressão. Após um tempo, ocorre aquele desenho definitivo, aquele vinco. Então, quando que é necessário fazer? Isso é uma pergunta que as pessoas sempre me fazem. Quando a pessoa se sentir incomodada, sentir que tem um músculo mais forte, mais ativado, então ele deve ser feito com muita naturalidade. É isso que é o mais importante hoje em dia. As pessoas às vezes estão fazendo de forma exagerada e congelando, tendo congelamento da face, o que não fica natural, o que fica perceptível, e isso é o que a gente deve saber fazer de forma mais equilibrada possível. Além dessas rugas, né, que são as expressões em testa que eu acabei de citar, tem também as do pescoço, e que são também com movimentos repetitivos que vão se formando, é uma musculatura que se chama platisma, que vai se formando o músculo fica ressaltado. Então a gente pode fazer essa aplicação em região cervical e para a hiperidrose axilar, para o suor excessivo, tanto em homens quanto mulheres, e para evitar essa sudorese excessiva, certo? E também para o sorriso gengival. Então, quando a pessoa sorri e a gengiva fica exposta, a gente faz uma aplicação no qual a gente abaixa o músculo e cobre essa gengiva. O Botox, ele deve ser aplicado a cada 6 meses. O que ocorre? A gente faz a aplicação, o paciente não consegue ver a aplicação no dia seguinte, nem nos próximos dias. Ele vai começar a surtir o efeito a partir de uma semana, com o efeito final sendo a final de 15 dias. E aí vai ter 100% do efeito. Com 2, 3 meses vai caindo gradativamente o efeito, né, de congelamento mesmo daquela ruga que está hipercinética, movimentando muito, e vai ficando com 80, 70 e daí por diante, até que com 6 meses o efeito é totalmente acabado, eliminado, e devemos repetir se a pessoa tiver desejo. Muitos pacientes me perguntam, mas e aí, doutora, no final de 6 meses, eu vou estar pior, eu vou viciar no tratamento? E não, pelo contrário, as rugas vão estar deixando de ser formadas durante aquele período de 6 meses. Então, com o tempo, com a regularidade que o paciente vai fazendo a cada 6 meses, o músculo vai se adaptando, vai tendo uma adequação que é muito benéfica. Então, ao final de alguns anos fazendo, ele pode até espaçar mais esta reaplicação. Para a hiperidrose axilar, o tempo já é mais duradouro. Pode ser feito a cada 10, 11 meses, com efeitos super satisfatórios. E as contraindicações. Gestantes, lactantes, claro, é uma toxina, a gente não vai aplicar toxina gestante e lactante de forma alguma, e pacientes com doenças autoimunes, não podemos aplicar. Os preenchimentos faciais estão sendo muito usados de uns anos para cá. A substância que a gente usa é o ácido hialurônico, primordialmente é o ácido hialurônico, que tem o efeito de preenchedor. Temos os bioestimuladores também, que eu vou falar numa segunda etapa, certo? Mas temos os ácidos hialurônicos que têm diferentes graus de viscosidade. Então tem os menos viscosos até chegar aos mais viscosos, que seriam os volumizadores. Então os menos viscosos a gente pode usar para áreas mais fininhas, mais sensíveis, por exemplo, lábios, que a gente vai perdendo com o passar do tempo, volume labial, contorno labial, né? Às vezes as mulheres já com uma idade um pouco mais avançada se queixam comigo, olha, eu passo um batom, eu passo um gloss e vejo escorrendo aquelas ruguinhas perilabiais. Então tudo isso é porque deixa de ter definição e volume.
Olheiras também é um local que começa a ter um afinamento importante, então eu preciso desses menos viscosos, ou simplesmente para dar uma hidratação na pele. Porque no decorrer do tempo, o que vai acontecendo? A gente deixa de produzir colágeno, como produzíamos anteriormente, e o colágeno que temos vai sendo degradado de forma mais intensa, principalmente pelo estilo de vida, estresse, quem fuma, né? O cigarro a gente sabe que é super maléfico à pele, a alimentação, a poluição, enfim, tudo isso acelera a degradação de colágeno e elastina. E o ácido hialurônico, que é o principal componente dos preenchedores que nós usamos, ele, além de fazer essa hidratação, ele volumiza e volta aos contornos que nós vamos perdendo. Então, contornos faciais que a gente vai perdendo com o tempo e preenche os sulcos e linhas, além de hidratar. Então, é um excelente produto que usamos bastante. Tem várias técnicas, você já deve ter ouvido falar nos MD Codes, que é uma das técnicas que tem agora. O que são os MD Codes? Muitos pacientes me perguntam. São pontos específicos da face que foram padronizados com diferentes objetivos. Então, com o efeito lifting, se for feito, por exemplo, nessa região aqui da bochecha, que a gente chama de arco zigomático, ou aqui no ângulo da mandíbula, para terço inferior de face, quando a gente começa a ter aquele sulquinho aqui, né, que a gente chama de lábio mentoniano, mas aquele sulquinho aqui na boca. Então, o que acontece? Muitas vezes o paciente acha, eu quero preencher aqui, e não é aqui. A gente tem que voltar a dar sustentação na face, que é algo que foi perdido com o tempo. Então, tem esses códigos, esses pontos, códigos médicos, né? E, claro, que a interpretação do médico, porque tem que ser muito individualizado o tratamento. Tem que ser visto fototipo do paciente, grau de envelhecimento, grau de flacidez, se é realmente necessário o ácido hialurônico ou o bioestimulador, que eu vou explicar agora, certo? Então, tem que ser muito bem pensado juntos, né? Paciente e médico. Os bioestimuladores, eles são um outro tipo de substância, que temos 3 no mercado, que são muito boas e são utilizadas para bioestimular o colágeno que está sendo perdido, ou seja, redensificar, voltar aquele volume, aquela espessura de pele perdida ao longo do tempo. Então, os pacientes que buscam resultados mais naturais, buscam ter o rosto com aquele como era antes, em termos de espessura de pele, mas sem volumizar. Ou, não, eu quero volumizar porque eu realmente perdi sustentação de face, mas quero uma pele também mais densa como era anteriormente. Então ele pode ser feito junto com os preenchedores, com os ácidos hialurônicos, ou não, de forma isolada. E eles podem ser feitos faciais e corporais. Então, por exemplo, no corpo, onde que eu poderia aplicar os bioestimuladores? Colo é um local muito interessante para que a gente possa fazer, cotovelos, barriga, né, o abdômen pós-gestacional, por exemplo, quando a pele, a paciente consegue emagrecer, tem uma dieta boa, mas fica aquela pele fina, aquela pele adelgaçada. Então eu preciso de tônus, né, tônus dérmico mesmo. Então eu preciso de espessamento de pele. Então, abdômen, atrás do cotovelo é um local que eu faço bastante e que fica muito interessante, muito bonito. Parte de cima dos joelhos e, por fim, glúteo, que é um local pouco dito, mas o glúteo é onde que eu vou ter os benefícios, tanto na flacidez quanto em celulite, se essa celulite for devida à flacidez. Se for aquela celulite compactada, no qual o paciente já faz exercício físico e ela é realmente compactada, eu não consigo com os bioestimuladores. Mas a grande maioria das vezes é porque tem uma flacidez associada. E quando eu entro com as tecnologias de radiofrequência, ultrassom e mais os bioestimuladores, eu tenho resultados incríveis. Para tratar flacidez, celulite e gordura localizada, dispomos de alguns aparelhos, algumas tecnologias que existem, como, por exemplo, a criolipólise, né, que é aquela gordurinha bem localizada mesmo, não é recomendado para pessoas que estão acima do peso. Então, normalmente é para pessoas que já estão quase lá, mas que estão com uma gordurinha bem localizada e compactada. Então, a criolipólise entra de uma forma brilhante. Claro que tem todo o cuidado com a criolipólise, a maneira, a técnica como deve ser feita a criolipólise, porque a gente anda observando muitos procedimentos mal feitos e muitas complicações decorrentes do método. Então é importante ressaltar. E a radiofrequência e o ultrassom.
São todos aparelhos, tecnologias que ajudam muito na flacidez e na celulite, aliado aos bioestimuladores, que eu citei anteriormente, que vão redensificar a pele, tirando a flacidez e, consequentemente, a celulite. Mas nunca podemos esquecer do estilo de vida. O estilo de vida de se alimentar bem, a ingestão adequada de água, né? Isso aí é primordial, e a prática de exercícios físicos. Se nós não tivermos todo esse estilo de vida adequado, não conseguiremos os resultados tão satisfatórios mesmo dentro da medicina estética. O sol é aliado ou não da pele? Eis a questão, né? As pessoas me perguntam sempre no consultório sobre e a vitamina D, como que vai ficar, e o meu prazer que eu sinto. As pessoas realmente se sentem bem quando se expõem ao sol, certo? Porém, o custo-benefício não vale a pena realmente para nós dermatologistas. Porque o que ocorre? Sobre a vitamina D. A vitamina D, se você se expõe em antebraço, uma área de antebraço, 5 minutos por dia ao sol, já é suficiente para a produção adequada de vitamina D. E caso ainda assim não seja, isso por morarmos num país tropical, como o Brasil. Não estamos falando de países nórdicos, por exemplo, que muda essa área. Então, em países tropicais, antebraço, 5 minutos por dia está super ok. Então, não devemos deixar de usar protetor solar em face, pescoço, ou seja, áreas expostas, por causa da absorção de vitamina D. E a vitamina D, ela pode ser também ingerida, né, na forma de comprimidos diários, temos várias opções que são excelentes, então não justifica o fato pela vitamina D. Agora, moramos, como eu acabei de dizer, num país tropical, temos muitas funções recreativas, lazer, clubes, praias, então, claro, vamos ao clube, vamos às praias, claro, porém de protetor solar. Sempre com FPS 30, no mínimo 30, as pessoas também me perguntam, doutora, 30, 40, 50, tem diferença disso? A partir do 30, já tem mais de 90% de proteção. Então, se a pessoa utiliza o fator de proteção 30 e reutiliza ao longo do dia, como todos têm que ser reaplicados ao longo do dia, você está dentro de uma faixa de proteção de 90%, certo? Agora, se estamos tratando melasma, que é algo muito frequente nas mulheres, né? Uma queixa muito frequente, ou uma fotossensibilidade, uma alergia ao sol, e eu aumente 10%, 5%, 10%, é algo bem-vindo. Ou tem as próprias cosméticas do protetor solar. Tem um protetor solar, por exemplo, com 50, com 90, que tem cor, que tem base, que é lindo, que as pessoas deixam de usar maquiagem para usar esse protetor solar e estão super protegidas. Então, varia. Isso tem que ser feito a consulta realmente com a pessoa para definirmos a melhor estratégia. Se vamos usar um protetor solar químico ou físico, eu ainda não expliquei sobre isso. O protetor solar químico é o transparente, no qual ele vai agir quimicamente com a pele, não deixando os raios ultravioleta penetrarem. E o físico pode ser só físico, que é como se fosse uma cobertura, como se fosse uma base, ou ele pode ser misto, essa base com o protetor químico, que isso é o ideal para quem tem um melasma, por exemplo, ou manchas diversas, manchas pós-acne, pós-espinha, ou o próprio melasma. O protetor solar, ele deve ter um espectro muito amplo de ação. Antigamente, protetores que protegiam somente contra o UVB, o UVB o que é? É o sol que você toma e fica vermelha. Na hora você nota aquele eritema, aquela vermelhidão de pele. E esse já era o suficiente, era aceitável. Agora, com os novos estudos, sabe-se que desde que o sol nasce até quando o sol se põe, temos UVA, UVB, UVC, temos vários tipos de raios e principalmente a luz azul. A luz azul é a luz das tecnologias. Então, das telas de computador, dos smartphones, que estamos expostos diariamente, mesmo em ambientes fechados, mesmo em ambientes de escritório, de trabalho, estamos expostos a esse tipo de luz. Então, o ideal seria um protetor solar que tenha esse amplo espectro de proteção contra esses diversos tipos de raio. O uso frequente e prolongado da maquiagem não causa problema como algumas pessoas possam pensar ou ter dúvidas sobre isso. O que realmente é primordial que as pessoas tomem cuidado é de não dormir com a maquiagem, de fazer a correta higienização.
e com os higienizadores corretos. Ou seja, usar um sabonete facial que seja adequado para o tipo de pele, se é uma pele seca, se é uma pele oleosa, tem diversos tipos de higienizadores adequados para cada tipo de pele, para que não tenha agressão diária. E depois, eu gosto muito das águas micelares. As águas micelares que estão muito em voga no momento, elas vão realmente ser demaquilantes, bons demaquilantes, higienizadores e hidratam a pele de uma forma geral. Eu gosto muito também da água termal gelada antes da maquiagem. Ela ajuda muito a dar uma contraídazinha nos poros e fixar a maquiagem. Mas o uso prolongado e constante diário não tem problema algum, desde que tome cuidado com esses pontos que eu acabei de citar. A alimentação é outro ponto fundamental para a saúde da pele, ao contrário do que algumas pessoas pensam. É claro, eu acho que isso é fácil para todos entenderem, que para subcutâneo, ou seja, para celulite, uma alimentação muito equilibrada, né, com as frutas, legumes, que evite frituras, evite as gorduras e que faça exercício físico, obviamente o subcutâneo vai ser diminuído, né, e não vão ter celulites aparentes, que é algo que a gente abordou anteriormente. Então, sempre devemos observar. Mas, tirando esse fato, tem muitos alimentos que têm antioxidantes. Sabemos, por exemplo, do licopeno no tomate, resveratrol no vinho, nas frutas vermelhas, certo? Então, esses antioxidantes, quando ingeridos de forma correta, eles auxiliam muito na boa saúde, na luminosidade da pele e no envelhecimento mais retardado, né, ao longo do tempo. E outra coisa muito importante que a gente tem que pensar e ressaltar é a saúde do hábito intestinal, certo? Muitas vezes eu prescrevo probióticos, né, para a pessoa ingerir, porque não adianta eu prescrever um nutracêutico, que seja um colágeno, que seja um precursor do colágeno, que eu gosto muito disso, se a pessoa não tem o hábito intestinal saudável, pois a absorção fica comprometida e eu não vou ter absorção desses nutrientes, sejam eles os antioxidantes vindo dos alimentos, sejam eles os meus nutracêuticos prescritos em consultório, certo? E as proteínas. Proteína é algo muito importante, pois a proteína é o que vai dar tônus muscular, que precisamos desse tônus, tanto em face, que é uma sustentação da face, é o músculo, certo? Quanto corporal. Então, as pessoas que optam, por exemplo, por serem vegetarianas, veganas, abrirem mão da proteína animal, devem sempre se preocupar com a substituição de ter uma proteína vegetal adequada, em quantidade adequada, para evitar a flacidez.